Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, unidos nesta força maravilhosa e divina, que a casa de José de Mococa oferta-nos pelo Espírito maravilhoso divino, que é o José de Mococa, que através de Jesus nos passa as energias bondosas, aonde aqui nós, como espíritos, a caminho da luz, da evolução, nos esforçando com as nossas dificuldades, possamos alcançar um pouquinho mais de conquistas para o nosso espírito, para o nosso ser. Pois as conquistas materiais são importantes, mas as conquistas materiais ficarão na terra, na matéria. As conquistas espirituais nós levaremos para a eternidade. Então cabe a nós estarmos buscando estas conquistas, querendo alcançá-las. E o que é mais interessante é que quando alcançamos as conquistas espirituais, entendemos porque não estamos alcançando as conquistas materiais. E aí então entenderemos de que a conquista é estar nos seguindo o caminho que é o que nos levará a Jesus, que é na verdade as bênçãos divinas que nós devemos acolher aos nossos corações. É amarmos, é nos respeitarmos, é nos querermos muito bem, aqui dentro da casa, ou fora da casa, em qualquer lugar que esteja. Pois não basta ser espírita, não é sendo espírita que alcançaremos o reino dos céus, não. A gente tem que sempre se lembrar, pois a palestrante de música, a música de sábado, ela nos falou exatamente isso. Quantos anos temos de doutrina? 10, 20, 30? Aí a gente para e pensa, eu tenho 30 anos de doutrina, não sei quantos anos de doutrina. Às vezes uma pessoa chega, tem 1 ano, e aí a gente para e olha e fala assim, meu Deus do céu, eu estou agindo, às vezes igual ou até pior do que esta pessoa. Então o que falta-nos a nós? Na verdade não é os ensinamentos, é como utilizar os ensinamentos, é como oferecer esses ensinamentos. E quando nós colocamos para nós mesmos, ou a gente ainda admite que somos bons, que somos melhores, nós já somos piores. Porque o que precisamos fazer é estarmos nos humilhando para ser exaltados. É Jesus que disse isso. Depois a mensagem que a gente teve de e-mail nos dizendo para nos amar, para nos perdoarmos, a única escapatória para nós, para alcançarmos as bênçãos, é fazer ou darmos o perdão àqueles que nossos irmãos que se encontram a nós. E mesmo que eles não nos perdoem, nós sigamos em frente, pois não precisamos muitas vezes de falar, precisamos agir. Isso realmente é mais importante. Bom, gente? E hoje quem vai fazer a palestra é nosso irmão Eslabão. Eslabão, como sempre, traz palestras muito bonitas, muito gostosas, de estar sendo escutadas, com orientação clara dele, do Chico, como diz o Arthurzinho, do Arthurzinho, do Arthur, do André Luiz e dos espíritos protetores que estão ao seu lado, Eu vou falar hoje do mundo maior, um capítulo do mundo maior, que é o capítulo 13, que é psicose efetiva. Afetiva? Errei. Então, afetiva, tá bom? Então, fica à vontade e seja bem afetuoso. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente mais uma vez nessa noite em que aqui nos encontramos, A gente começa a observar algumas questões e já percebemos, acho que todos aqui já conseguem perceber como as coisas são conduzidas, como as coisas são apresentadas. O Rafa falou do trabalho de sábado que a gente teve aqui, as músicas, foi tão bacana, tão harmonioso. Nessa semana a gente foi na casa espírita que a gente frequenta lá embaixo, e também tivemos a grata surpresa de ter uma palestra musical lá, e impressionante os temas. Até estava comentando quando cheguei aqui, como vem conectando, prova de que a espiritualidade e as casas espíritas estão sempre trabalhando e convergindo no mesmo caminho, porque as mensagens elas nos são trazidas justamente para que a gente tome o conhecimento e sinta a necessidade de absorver aquilo que é necessário para nós. Então essa tranquilidade, essa paz, essa coisa de estarmos em comunhão é sempre muito gostoso. O fato, eu gosto muito de repetir, quando a gente se propõe a fazer uma palestra, o Rafa bem disse, Claro que aqui tem a minha parte, tem aqui o meu trabalho executado, mas o que é esse meu trabalho perto da obra?
perto do amparo da espiritualidade, perto das intuições que a gente tem, porque a gente prepara uma coisa e daqui a um pouco tu começa a sair aqui, tu já vai lá, mas não é saindo do tema, é sempre em volta do tema, e aí vem as elucidações, você vai buscar uma mensagem, você vai buscar um vídeo, um capítulo, alguma coisa, e aí a tua mente faz assim, ó. O que é isso, né? É a espiritualidade ali junto, dando os mecanismos para que a gente traga o material necessário. Esse livro, gente, eu acho que todo mundo tem observado que ele vem ali fazendo, né, as conexões, que ele vem nos mostrando, capítulo a capítulo. A gente parece que pulou um capítulo aí, mas a palestra vai ter, né? Que é o capítulo 12 da estranha enfermidade, né? A do Carmo vai fazer depois pra gente, né? Mas não vai afetar em nada exatamente o caminhar do estudo desse livro e tudo aquilo que está sendo apresentado. Porque percebam que esse livro, observando ele mais atentamente, a espiritualidade tem mecanismos aqui que nos surpreendem. Nesse capítulo do Carmo, eu quero fazer uma consideração para mostrar exatamente como é que são as coisas. Diz assim, ó, que nesse capítulo, no 12, na estranha enfermidade, essas são as palavras, de forma absolutamente inédita, é mostrado como a espiritualidade provoca uma desencarnação como providência compassiva. De forma inédita. Quer dizer, está ali no livro, nos trazendo um ensinamento, um entendimento. Mas eu li esse livro e não me atentei a isso. É a história que a gente já falou do momento, né? Do momento evolutivo em que nos encontramos, as observações que a gente começa a ter, e o fato da espiritualidade fazer isso e muito mais. Auxilia numa desencarnação, dá um conselho, e a gente chega nesse capítulo, no psicose afetiva, onde nós vamos ter ali os personagens, a Antonina, o Gustavo, a Marina, o Márcio, o Calderaro e o André Luiz trabalhando. Naquela situação que vinha a estar se transformando num suicídio. E aí o parênteses, né? O suicídio. Tão necessário falarmos não só lá no Setembro Amarelo, de estarmos realmente entendendo que precisamos estar caridosos com o olhar, com a atenção com algum familiar, algum amigo, estarmos atentos porque nós somos responsáveis, nós podemos contribuir com essas coisas, nunca com a crítica, nunca com o apontamento, mas com aquilo que a gente pode fazer, com a prece, com a palavra amiga, porque a espiritualidade vai trabalhar, e ela trabalha. Vai ter aqui a emocionante lição de como a espiritualidade amiga impede um suicídio, impede outros tantos, infelizmente alguns não, por merecimento dessa jovem. Essa palavra, às vezes as pessoas falam, mas um merece e o outro não merece. Não, vamos entender esse merecimento, né? Tinha um propósito essa encarnação dela, essa jornada dela, ela estava amparada, assim como todos estão, mas por determinada situação que era muito maior, que o capítulo vai nos mostrar qual era o processo em que ela estava inserida, se precisava realmente uma atenção a ela não cometer esse ato, a não deixar com que ela fizesse esse ato. Não que as pessoas que façam também não tenham importância, não, é só para deixar bem claro isso, né? Então, ali tem a jovem, a Antonina, desiludida, humilhada no amor, ela é induzida a um sono profundo hora antes de praticar o ato, que ela já tinha preparado em seguida depois de um acontecimento, né? Desdobrada pelo sono, essa jovem é doutrinada,
vindo a desistir do suicídio por compreender que as dores da experiência humana são dons do divino suprimento, que as dores também nos suprem, que as dores também nos alimentam, que as dores também nos fortalecem, que elas também nos fazem crescer e evoluir. Mas é tão difícil, né, entender a dor, a evolução, mas ela existe e ela é necessária dentro de alguns contextos. Que a nossa pequenez, a nossa, às vezes, leitura de determinadas situações nas obras espíritas, a gente não consegue compreender. Por quê? Coitada! Mas era uma menina boa, se ela estava ali com todo aquele processo e amparada, por que sofrer? Porque aí aqui nós vamos repetir o que nós estamos cansados de ouvir. Ninguém está na terra a passar em brancas nuvens. Cada qual tem a sua necessidade e a sua circunstância existencial. Precisa vivenciar essas situações. E ela precisava, muito pelo passado dela. E que por vezes essa evolução, esse divino suprimento, esse galgar, essa etapa na jornada evolutiva dela, infelizmente ou felizmente, muitas vezes só se dão encontradas na solidão. Porque, para quem vai entender um pouquinho a história dela, eu até vou pegar para ser fiel. Pegar a lupinha, né? A lupinha se faz necessária. Porque óculos eu não tenho, o Esmeralda não me deu o óculos dele. Ele disse que ia me dar, mas não me deu. Órfão de pai desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina moça. Aos 20 anos perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte, e não obstante seus famosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se para tratar a própria vida muito cedo. Verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. E aí ela vai contar. Corriam os anos tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo, o Gustavo, e a sustentar pelo seu pesado esforço, ajudou nos estudos, depois abandonada por ele. Pobre Antonina. Olha o sofrimento, olha o suprimento, o divino suprimento através do sofrimento e da solidão. Mas mais adiante lá no livro, a gente vai entender qual era a porta estreita dela e o que ela iria conquistar pós passar por todo esse processo. O que ela ia ter do lado de lá, qual ia ser o salto dela, qual ia ser o prêmio dela de vencer isso. Então nós não sabemos, né, meus irmãos? A gente vive dificuldades e acha que somos os coitadinhos. Mas será que não está ali o nosso processo redentor? Será que não está ali exatamente aquilo que precisamos vivenciar? E aqui não é para tirar a dor do sofrimento de ninguém. É aquela história da lente, do olhar, de tentar trazer isso de uma forma mais tranquila. Ah, mas Eslabão, tu não sabe a minha dor, o meu sofrimento, o meu abandono, tudo aquilo que eu vivencio. Quem de nós, meus irmãos? Vamos colocar em balança? Vamos querer pesar as dores dos outros? Do outro para ser maior, ou para dizer que a minha dor é, né? Então assim, são só leituras, são só olhares, como a gente sempre costuma dizer. Eu quero chamar a atenção aqui, lá no início, quando eles vão executar o trabalho, que eles encontram ela, antes desse fato, que diz assim:
A mulher, a jovem, a Antonina, encontrava-se em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Toda ela estava desequilibrada. Toda ela estava mal. Os centros vitais todo mundo sabe, né? Todo mundo fez o curso aqui, lembra, né? O primeiro, coronário, frontal, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico? Eu estou errado? Me corrija, me ajuda. Esplênico aonde? esplênico aqui. E o gástrico? Um pouquinho mais para o lado, digamos assim? Não importa. Vamos lá. E o outro? Certo. Olha o que eu encontrei em relação. A gente sabe que eles têm muitas funções, né? Mas olha o que diz aqui. Quando cada centro vital, se o coronário está doente, temos raiva. Se o frontal está doente, temos depressão. Se o laríngeo está doente, temos o negativismo. Se o cardíaco está doente, o ódio. O esplênico, a autoestima. O gástrico, o isolamento. E o genésico, o medo e o apego. Ela estava vivenciando todos esses sentimentos. Por isso que diz ali que ela estava com todos os centros vitais em desequilíbrio. Ela estava com raiva, já estava naquele processo depressivo. Os psicólogos e os psiquiatras, eles têm uma linha aí que dizem que a pessoa, que em 2 semanas ali de tristeza, ela já começa a entrar numa depressão, né? Aqui não vou entrar no mérito porque não sou psicólogo e não sou psiquiatra, mas deve ter o seu sentido. Mas a doutrina espírita nos lembra que muitas vezes passa desapercebido, esse espírito já viveu outras experiências. E que num gatilho isso pode ser da noite para o dia. Pode acontecer, que foi o caso dela. Mas, por outro lado, se esses centros vitais estão saudáveis, nós temos aceitação, criatividade, o coronário aceitação, o frontal criatividade, o laríngeo positivismo, o cardíaco o amor incondicional e em todas as situações, o esplênico que a gente começa a entender as coisas de uma forma diferente, sem nenhum tipo de julgamento, o gástrico a gente tem a integração, é estar com as pessoas, diferente do isolamento quando ele está doente, e o genésico a ação é caminhar. Bom, passei por todas essas dificuldades, vamos nos colocar aqui no lugar da Antonina, passando por todas essas dificuldades, e aí ela, com os centros desequilibrados, ia levar ela ao suicídio, mas depois do amparo da espiritualidade, ela mesma, por conta, buscando tudo aquilo que se faz necessário, a gente teria os centros saudáveis e viveríamos todos nós, assim como ela, uma vida melhor, independente das circunstâncias. A história do fardo suave e o jugo leve. As coisas se tornam. Quando a gente fala isso, eu vou repetir, não é tirando peso de nenhuma problemática de quem quer que seja. É uma mudança de comportamento e de olhar. Por que eu friso isso, gente? Porque a própria espiritualidade é que nos chama a atenção. Pelo conhecimento que nós já temos, e aqui de novo, não tem mais e nem menos conhecimento. Temos aquilo que já compreendemos. Porque a gente está aqui na casa espírita, a gente ouve, a gente estuda, a gente troca experiências, a gente participa de reuniões e vê comunicações. Então, assim, tem algumas coisas que a gente, como espíritas, temos que ter a consciência que não podemos dizer que não sabemos.
Podemos não aceitar ou não querer entender, mas de que nunca ouvimos isso, alguém vai fazer isso? Não, né? Porque a gente sabe, as coisas são trazidas para nós de uma forma muito clara, a espiritualidade é muito clara em relação a essas questões, né? Então, assim, como ela é clara em relação a isso, bom, vamos entender esse cenário. De que forma a gente pode começar a trabalhar isso? E aí eu vou abrir aqui mais um parênteses. A gente teve aqui aquela figura, acho que foi a Sandra que trouxe, com inteligência artificial, tudo bonito lá. Eu fiz aqui a minha inteligência artificial também. Tá bem bonita. Superconsciente, o consciente presente, o superconsciente, o futuro, o consciente, o presente, o subconsciente, o passado, certo? No superconsciente, o nosso ideal e a meta. No consciente presente, o nosso esforço e vontade. E no subconsciente, o automatismo e o hábito. Automatismo e hábito dos comportamentos. Ou aquilo que nós trazemos, como a gente falou, em relação à Antonina, a gente não pode esquecer que ela tem um passado. Ela tem uma história, e ali no livro, que eu não vou contar, não vou dar o spoiler, vai ficar o capítulo, né? Pra gente entender que é revelado para ela, a partir do momento em que ela tem um socorro lá pelo Márcio e pela mãezinha, eles são bem diretos para ela, né? E ali está explicando o porquê que determinadas situações ela precisa passar. Não tão profundamente, porque também não há necessidade. Mas no contexto a gente compreende que aquilo que ela está passando não é porque ela é vítima, não é porque ela é uma coitada, não é porque ela é uma desamparada, não, está fazendo parte desse processo. Então nessas 3 camadas a gente tem intuição e amor, inteligência raciocinada e sentimentos, e lá os instintos e emoções. E aqui é que eu quero chamar a atenção. Qual é a faixa que a gente está tentando usar os nossos comportamentos e as nossas ações, pegando não uma situação específica de estar cometendo um suicídio em si, mas de vivenciarmos essas dificuldades? Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos agindo pelos instintos? Porque, então eu vou pegar o exemplo da Antonina. Eu fui abandonado, Deus o livre. Vou ter raiva, vou partir para a ignorância e vou cometer um ato infeliz. Bom, eu tenho sentimentos, eu também tenho entendimentos em relação a determinadas situações e responsabilidades. Se eu vivenciei a morte dos meus pais, que não com 8 anos, que agora já estou um pouquinho mais passado que isso, mas tão logo posso estar vivenciando essa experiência, falando de mim, de perder o meu pai e a minha mãe, com que ação eu vou trabalhar isso? De novo, com a raiva e com a emoção dos meus pais? Ou por ter um entendimento, essa inteligência já raciocinada de compreender que isso faz parte de um processo? Automaticamente estou fazendo a mudança de lente, a mudança de comportamento para determinadas situações. Quando eu vou agir por impulso, eu posso cometer besteira. Era o que ia acontecer com a nossa irmã. Porque infelizmente ela estava agindo com muita emoção. Ela estava indo muito pelo instinto naquele gatilho que ela trouxe de experiências passadas. E aí ela tem o amparo. Aquele amparo que vem, elucidam ela, mostram para ela que ela não está sozinha, que ela não está desamparada, que ela tem que passar uma porta estreita, e passando essa porta estreita, ela ia reencontrar um amigo de experiências passadas, que já estava caminhando, já estava evoluindo. Então vejam só, ela ia ter que vivenciar aquilo. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. A maneira com que nós vamos enfrentar essas situações é que nos posiciona, é que nos transforma e nos elucidam essa situação.
E aí ela é levada, toda aquela coisa toda, passa um tempinho de descanso, volta ao corpo físico, desperta no outro dia, e ali no livro fala que ela ri da besteira que ela ia fazer. E aí ela tem um encontro com o pequenino da família e ela segue a jornada dela feliz. E até onde a gente tem a informação, ela não cometeu o ato. Porque foi amparada, porque foi socorrida, mas não vamos tirar aqui o mérito da Antonina. Porque ela também teve a parte que lhe cabe ali. De não se deixar levar, de ter a calma, de ter a tranquilidade. Porque até nesses momentos em que estamos desesperados, o amparo vem. Mas às vezes a gente não presta atenção nesse amparo porque a gente realmente mergulha nesse desespero. Então, se a gente tentar, mesmo com a dificuldade, mesmo vivenciando essas situações, se a gente quedar um pouquinho, frear 5 segundos, a gente muda um comportamento. Seja de suicídio, de agressão, de revolta, de qualquer atitude intempestiva. Que nós somos falhos, podemos cometer. Agora, se cometermos, responsabilidade, como a gente sabe, né? Então, assim, é muito mais ler essas histórias e esse livro e esse capítulo em si, como os outros, nos despertam para determinadas situações. Nos despertam para comportamentos diferentes, para ações. E é isso que é importante. E é isso que tem que ficar gravado em nós em relação ao estudo das obras de André Luiz. A capacidade que tem de nos trazer inúmeros exemplos que nos transformam, que transformam a nossa caminhada. Que também com o nosso conhecimento a gente auxilia daquilo que cada um é capaz de poder fazer e auxiliar. Dito isso, falando do livro, que vocês já sabem, né? Não gosto muito de contar o livro, não tenho nada contra quem conte, já falei, acho fantástico. Pessoas aqui discorrem o livro de uma maneira bacana, eu não tenho essa capacidade, então eu não dou a pincelada. Mas eu gosto de dar o... Vamos pegar o livro, vamos ler, né? E em cima do título desse capítulo, eu trouxe um outro material aqui que eu acho que é de extrema importância para a gente finalizar, para a gente entender esse termo, psicose afetiva. Não é sobre o meu ponto de vista, tá, gente? Deixando bem claro. Isso aqui é em cima do ponto de vista da nossa própria doutrina. Psicose afetiva, do ponto de vista da doutrina espírita, é um transtorno mental grave caracterizado por delírios e alucinações, associado a um transtorno de humor, como depressão e bipolaridade. A doutrina espírita a interpreta como uma condição que pode ter origem em desajustes de existências passadas, intensificada por interações com espíritos sofredores e obsessores. É tratada por meio de abordagens espirituais e médicas. 2 pontos aqui, gente. Essa integração com os espíritos sofredores e obsessores é bem o que aconteceu com a Antonina. Quando eles chegam lá, está cheio de espírito perturbado próximo dela, porque ela baixou o padrão vibratório dela. E aí eles se associaram, se achegaram a ela. Também somos nós. E aqui uma importância muito grande, e a responsabilidade. O tratamento espiritual e, se necessário, também o tratamento médico, o tratamento material. Nunca está desassociado. Precisa se entender, mas não está desassociado. Para nós entendermos essa psicose afetiva no âmbito dessa visão espírita, vamos pegar aqui 5 pontos importantíssimos. Desajustes espirituais. Acredita-se que a psicose afetiva possa ser o resultado de desajustes mentais acostumados com várias encarnações que se manifestam em algum momento. Então precisamos identificar o que é o que. A casa espírita é o melhor ambiente para isso, né? E o conhecimento que a gente pode ter de determinadas situações. Na influência espiritual, no estado psicótico,
a pessoa pode se tornar mais suscetível à influência de outros espíritos, especialmente os desencarnados que se sentem atraídos por um padrão vibracional negativo. Esses espíritos podem alimentar o sofrimento e a perturbação do indivíduo, agravando a condição. Então, responsabilidade e aquela reflexão que, se nós estamos entrando numa situação dessa, temos que logo, tão logo possível, buscar o socorro da casa espírita, da prece, da elevação de conhecimento, da mudança de comportamentos, de tudo aquilo que nos cabe. Vínculo com os transtornos de humor. A psicose afetiva se refere especialmente a presenças de sintomas psicóticos, como alucinações e delírios, em conjunto com um transtorno de humor, como depressão e o transtorno bipolar, que a gente falou lá em cima, né? E a abordagem terapêutica. A terapia espírita busca oferecer o tratamento para a crise psíquica, integrando o auxílio espiritual à prática da medicina. Mais uma vez ele reforça que a gente precisa, sim, buscar o entendimento do que estamos vivenciando. Não é tratar tudo como problema espiritual ou não dar atenção para um problema espiritual e só tentarmos tratar como um problema material. Precisamos entender isso e fazer essa conexão. Com auxílio espiritual, a prática da medicina, com foco no reequilíbrio mental e espiritual do paciente. Melhor forma de conquistarmos isso aqui, de entendermos, é com as obras da doutrina espírita. Se a própria ciência, um dia, e acho que vai chegar lá, eu sou otimista em relação a isso, pegar para realmente compreender, trabalhar a ciência da matéria com a doutrina espírita, o nosso salto vai ser fantástico. Isso chegará lá, eu acredito. Acredito que isso vai acontecer, porque aí o olhar, né? Já tem muitos médicos com esse olhar mais espiritual para determinadas situações e médicos preparados com a sensibilidade para fazer a identificação disso, né? E de novo, que não é uma crítica àqueles que não conhecem, não, eles estão fazendo o seu trabalho e está tudo certo, e graças a Deus que a gente tem esses profissionais para tratar isso. A importância desse contexto espiritual. É fundamental entender que a expressão da psicose afetiva pode se manifestar de maneiras que se confundem com fenômenos mediúnicos, como, por exemplo, a escuta de vozes, visões, sendo crucial não confundir dois diagnósticos e buscar orientação médico-espiritual. Não ficarmos com achismo. E aí é a nossa responsabilidade. Eu ouvi isso aí, então isso aqui é espiritual. Não, mas eu fui lá no meu médico falou que não tem nada de espírito, que essa coisa não existe. Cuidado. Alto lá. Vamos analisar. Não é o nosso caso, que a gente já está na doutrina, a nossa visão já é um pouquinho melhorzinha, né? A gente já consegue tentar buscar um outro entendimento. Mas a importância de nós dilatarmos a nossa visão e estarmos atentos a tudo e a todos. Se a gente pegar esse capítulo para estudar, a gente vai ver ali a responsabilidade, não só dela, como da pessoa envolvida. Dos riscos que é o nosso comportamento errado, de iludirmos determinadas pessoas, situações. O que é a responsabilidade de provocarmos um sentimento numa pessoa, uma queda de um padrão vibracional que possa levar uma pessoa ao suicídio, principalmente nas questões afetivas, como bem o trata aqui. Então, essa é uma responsabilidade que nos cabe. O intuito aqui, como a gente fala sempre, é trazer aquela elucidação mínima necessária para que a gente compreenda essas questões e possa agir de forma diferente, que possa agir de forma respeitosa, de agir de forma realmente racional, sem estarmos com achismos, porque nós que temos um pouquinho de conhecimento temos que tomar cuidado para não transformarmos essa situação ao nosso entendimento. De novo, aquela história, tu tá com um obsessor aí, tu não tem nada. Eu sei, eu vi, eu ouvi, o que é pior. Eu tive a intuição, foi o meu anjo da guarda que me disse. A gente
Parece brincadeira, mas não é. Então o nosso papel é esse: ampara, acolhe, elucida e também condiciona. Leva para um médico especialista. Procura um tratamento médico. Vem na sexta-feira. Toma um passezinho, pega uma hora extra. Se integra mais. É isso que a doutrina nos pede. É isso que o Evangelho de Jesus nos pede. Que a gente se ampare, se abrace e se fortaleça. Para todos nós podermos estarmos juntos, nos apoiando, nos estruturando para sermos pessoas melhores. Repito aqui o que já ouvi, não é da minha boca. Ouvi, não lembro, se eu lembrasse daria o crédito, mas vou assumir, não é da minha boca. Ninguém que está aqui vivenciando a doutrina espírita não pode fazer um pouquinho a mais. Então, essa coisa de não termos crítica e apontamento já é um belo passo para nós. E associado a isso, a nossa prece, o nosso carinho e o nosso respeito às pessoas que vivenciam todas essas problemáticas, transtornos bipolares, inclinação a suicídio, delírios, problemas afetivos, abandonos de pai, mãe, filhos, todas essas situações, o olhar caridoso que a gente pode ter. E isso é de graça. Isso a gente pode fazer, tá? Com muita responsabilidade. Fica aqui a mensagem, que somos todos irmãos. Vamos nos apoiar, vamos olhar um para os outros, sabendo de que podemos sim, através de um olhar, de uma palavra amiga, de uma obra, de uma indicação, de uma palestra, de uma mensagem, de um abraço, socorrer uma pessoa, independente da circunstância que ela vive, porque a espiritualidade nos usa como instrumento. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, ansioso pelos próximos capítulos. Um abraço a todos.